Oi, gente, tudo bem? Eu andei sendo contratada para analisar alguns contratos e remediar alguns problemas. E aí eu queria trazer uma reflexão. É interessante que sempre se considere a possibilidade de chamar um advogado para analisar um contrato antes que ele seja assinado ou até para ajudar na confecção desse contrato, né? Para ajudar a estruturar esse contrato de. Infelizmente, em um caso de prestação de serviço, por exemplo, ainda existem muitas empresas que funcionam com contratos genéricos, contratos que são o mesmo para todo mundo, que eles mudam algumas coisas, poucas, e isso não respeita a particularidade de cada situação, ou não descreve muito bem realmente o que deve ser feito, qual é o serviço, quais são os prazos, quais são as previsões de descumprimento desse prazo, e isso é muito importante. Além disso, sai mais barato chamar o advogado antes do que chamar o advogado depois. E além de fazer a análise do contrato que já existe, ter que redigir um aditivo contratual, negociar com as pessoas envolvidas, porque nem sempre essa parte é fácil, ou ainda entrar com um processo judicial por causa de um descumprimento de contrato e a dificuldade de executar cláusulas que não existem. Esse procedimento posterior sai muito mais caro e pode ser evitado. E agora eu vou além com vocês. De um jeito bem simples, vamos desmistificar. O que é um contrato? Nada mais do que um combinado registrado. E esse contrato pode ser um contrato de prestação de serviços, pode ser um contrato de compra e venda de um imóvel, pode ser um contrato de trabalho, pode ser um contrato de relacionamento. Existe uma ampla gama do que é um contrato. E para que ele serve? Para que os combinados estejam registrados. E uma coisa que eu escutei na época da faculdade, que eu carrego comigo, é que os contratos eles são feitos para não serem necessários. Isso por quê? Porque vai estar tudo tão combinado, todo mundo tão por dentro de tudo que tem que ser feito, como as coisas têm que ser feitas, o que acontece caso não seja cumprido, que aí não vai ser necessário usar uma cláusula de descumprimento ou aplicação de uma multa, por exemplo. E esse é o objetivo, gente, fazer com que os combinados sejam cumpridos, com que as coisas estejam registradas de forma bem descritiva, de forma bem detalhada e dentro da lei, e dentro do que é proporcional, do que faz sentido para cada uma das partes. Um contrato ele não pode ser mais benéfico para uma pessoa e não para outra. Então percebe por que é interessante ter um advogado atuando nos contratos aqui?